Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, dona Nuxa. Boa noite, seu Jones. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. A Rosângela também, Deus abençoe aí. Em nome de Jesus. A paz, dona Isabel. Deus é bom. Glória a Deus. Amém? O som tá chegando bem aí, não? Tá conseguindo me ouvir? Glória a Deus. Deus é bom. Amém, meu querido, minha querida? Vamos começar o nosso estudo aqui, nossa leitura, né? Nossa leitura bíblica sobre a família. Obrigado aí pelo retorno. Graças a Deus está chegando bem. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito básico, né? Basilar. A construção da família. Nós vamos falar algumas coisas aqui sobre a construção de uma família, né? Como se constrói uma família, o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. É um assunto muito extenso, mas ele é um fundamental, principalmente para quem tem filhos, né? Ou quem tem uma esposa, ou quem vai casar, quem vai começar uma família. Ou seja, todos nós precisamos entender pelo menos as bases desse assunto para poder encontrar um alvo, um objetivo, né? O que Deus pensa sobre a construção de uma família, né? O que Deus quer com a família, né? Essa é a grande pergunta. Então nós vamos orar, vamos pedir para Deus falar conosco. Amém. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos encha. Pai, nós queremos Pai. Entregar nossa vida nas Tuas mãos. Esse Em nome de tempo, Pai, em que nós vamos ler a Tua Palavra, comentando aqui algumas partes da Tua Palavra. Que o Senhor Pai. fale conosco, Pai. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos esclareça, Pai. Pontos que nós precisamos de esclarecimento. Em nome de Jesus, consagramos esse tempo nas Tuas mãos. Amém. Cobre a nossa vida com o sangue do Cordeiro. Nos cerca, Pai, com os Teus anjos, com a Tua misericórdia, com a Tua graça. Amém. Nos cerca, Pai, com a Tua unção que nos ensina Pai. todas as coisas, Pai. E nos ensina de maneira específica, Senhor. Cada pessoa que está recebendo essa palavra, Pai. Que seja ensinada pelo Senhor, Pai. E que a unção do Senhor quebre o jugo, despedace todo o jugo, todo o peso. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos receber a Tua palavra com o coração tranquilo, em paz. Amém, Senhor. Então, entregamos nas Tuas mãos, no Teu altar, todas as nossas ansiedades, preocupações. Em nome de Jesus. Tudo aquilo, Pai, que está tirando a nossa paz, nós entregamos nas Tuas mãos, Pai. Imploramos a misericórdia e a graça do Senhor sobre nós. Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meu querido. Vamos ler um texto aqui tremendo da palavra. Mateus capítulo 7, versículo 24, até o versículo 27. Diz assim a palavra: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Então, a primeira coisa que a gente precisa comentar a respeito da construção de uma família é que qualquer parte de qualquer construção, né, quando você começa a construir algo, a primeira parte que você vai prestar atenção e edificar é o fundamento, né? E eu separei aqui duas coisas importantes sobre o fundamento. O fundamento, ele tem que ser forte e ele tem que ser profundo. Ele não pode ser um fundamento raso. Ele não pode ser um fundamento fraco. Fundamento, ele tem que suportar o peso. Fundamento, ele tem que manter a casa firme.
ele tem que manter a casa preparada para qualquer tremor, para qualquer tipo de abalo. Então, quando a palavra de Deus fala sobre o homem que ouve as palavras e pratica, ele é comparado a alguém que está edificando a casa, né? Tanto o homem sensato como o homem insensato, tanto a pessoa prudente como o imprudente, eles são edificadores, né? Nós somos edificadores, somos construtores, né? Se você vive nessa vida, você está construindo alguma coisa, você está indo para algum lugar, né? Por mais que você esteja trabalhando e pagando contas, mas você está edificando alguma coisa, né? Agora, resta saber se o que você está edificando tem o fundamento correto. É a primeira parte da construção da casa, né? E o fundamento, ele precisa estar preparado para suportar toda a edificação. Então, existe uma fase na obra que você tem que colocar as estacas, né? Que você precisa colocar as sapatas, onde você vai assentar a casa em cima dessas sapatas, né? Quando é um prédio muito grande, essa fase é uma fase que você não enxerga nenhum tipo de evolução. Você só está enxergando, né, escavação, você está colocando material ali, você está colocando esforço, está empregando dinheiro, está investindo, mas você não vê resultado. Você não enxerga o resultado daquilo que você está fazendo. Por quê? Porque você precisa cavar muito fundo. Você precisa colocar todo o material, o ferro, o cimento, o mais profundo possível, até achar solo firme, para que você possa, então, colocando a estaca em um solo firme, você possa colocar uma sapata que vai suportar o peso da construção e vai impedir que a construção sofra com os ventos, a força do vento, ou a trepidação da terra, que o fundamento possa suportar esses movimentos. Então, é muito importante que o fundamento seja bem feito, não é verdade? Então, é necessário um tempo para que o fundamento seja estabelecido. É necessário trabalhar no fundamento. Trabalhando no fundamento, você prepara para a edificação da casa. Enquanto você quer trabalhar no fundamento, você não vai ver muita coisa acontecendo do solo para cima. Ou seja, você não vai ver uma parede sendo levantada, você não vai ver uma coluna, você não vai ver uma coisa tomando forma de casa, forma de prédio. Por quê? Porque você está trabalhando na parte principal da casa, que é o fundamento, né? Então, trabalhar no fundamento é a primeira parte da construção de uma família, né? Como que nós trabalhamos isso, o fundamento? Os pais, né, a gente pensa sempre no casamento, os pais precisam colocar esses fundamentos antes das pessoas, dos filhos, começarem a construir uma casa. E isso é importante, quando os pais começam a colocar os fundamentos corretos, quando eles começam a colocar os princípios corretos. E quando os filhos receberam esses fundamentos, receberam esses princípios, eles têm pelo menos a base onde eles podem começar a construir. Qualquer construção que eles construírem vai suportar qualquer abalo e qualquer tremor. Qualquer luta que vier, você tem um fundamento correto, né? Então, qual é a função dos pais como edificadores? É preparar os filhos para, debaixo de uma base forte, edificar uma casa que não vai cair. Então, os pais precisam viver a palavra de Deus, né? Precisam praticar a palavra de Deus. Quando isso acontece, os filhos recebem o fundamento correto. Amém, pastora? E o fundamento, ele é imutável, né? Não é uma coisa que tem uma flexibilidade para mudar, né? Então, ele é um princípio e ele não pode ser mudado. Sim. Né? Assim como o fundamento de uma casa, você não pode colocar uma variação de materiais ali.
você precisa colocar materiais, né, sólidos e não tem uma flexibilidade de colocar qualquer tipo de material. E assim também eu entendo que é o fundamento dentro da palavra, Sim. né? E não dá para ter essa flexibilidade, né? Então, de ter muitas concessões, né? Então, o que a gente vê hoje é toda uma tentativa de flexibilização desses fundamentos, e é por isso que desmorona a família, porque não está com uma base sólida, né? Uma base rígida ali na palavra, que não dá para ter flexibilidade, né? Eu acho que a gente está numa época de superficialidade, né? As pessoas não se aprofundam. As pessoas não conseguem se aprofundar em algum assunto, por exemplo. Né? A internet, ela é uma bênção, uma ferramenta poderosa, mas as pessoas aprenderam a enxergar um pouco de tudo, mas não se aprofundam em nada. Então existe um excesso de assuntos rolando na cabeça das pessoas. Mas em nenhum desses assuntos as pessoas se aprofundam. Vão procurar as raízes, vão procurar os fundamentos daquele assunto. Então aparecem frases, aparecem notícias, aparecem tudo, e as pessoas não vão pesquisar. Parece que a pesquisa se tornou algo de entender a origem das coisas, né? Eu não vou atrás da origem. E o que me vem assim, essa questão do fundamento, né, que você colocou, demora um tempão, né, até aparecer, né, você vai colocando esse fundamento, é a questão da consistência, né? Então, precisa haver consistência na família, isso demora, né, para você manter a consistência em várias situações, consistência para depois esse fundamento de fato, né, estar solidificado, né? E não é uma coisa que é de repente, né? Precisa ser consolidada, constituída ali, né? Dá trabalho. Você construir uma casa dá trabalho, demanda tempo e demanda investimento. Então, quando que um filho está pronto para começar a construir a sua casa? Quando que você pode falar, meu filho está preparado? Será que é quando ele completa 18 anos? Será que é quando ele completa 21 anos? Será que é quando ele tem o córtex pré-frontal totalmente desenvolvido? Nem sempre. Porque essas coisas são coisas que fazem parte do mundo natural. O mundo natural, né, ele vai acontecer de acordo com as leis do mundo natural. Agora, o fundamento bíblico, o fundamento da palavra, o fundamento de andar com Deus, né, isso pode demorar tanto 5 anos, 10 anos, 20 anos e às vezes 30 anos. Tem gente que não tem maturidade para casar com 30 anos. Tem gente que não tem, né, porque ficou estacionado em alguma fase da sua vida, não conseguiu amadurecer, ou porque foi super protegido, né? De qualquer maneira, existe a necessidade de se estabelecer fundamentos, né? Então, o trabalho de colocar fundamentos é um trabalho que demanda exemplo, e consistência. E é o que a pastora falou, a qualidade dos materiais, ela tem que ser a melhor qualidade. Você pode até economizar na tinta que você vai pintar a parede da casa. O que você não pode economizar é no fundamento. Se você coloca ferro de quinta categoria e cimento mais barato que tiver no fundamento, meu querido, o risco da casa cair é muito grande. Então é muito importante ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Porque quando você faz isso, você começa a edificar uma casa sobre o fundamento correto. Então, o fundamento correto, de qualidade, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a rocha. A palavra de Deus é o porto seguro. A palavra de Deus, ela não vai mudar. Ela é eterna. Pode vir modernidade, pode vir inteligência artificial, pode vir equipamento que for, pode vir mundo virtual, pode vir hologramas, pode vir o que for, irmão. Mas a palavra de Deus nunca vai mudar. Jesus falou que céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais vai passar. Então, uma dica importante de Jesus. Se você quer o melhor material para fundamentar a sua edificação, é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não vai mudar. Ela sempre vai ficar estável. Pode ter crise, pode ter pandemia,
Pode ter o que for, mas a palavra vai manter a família, vai manter a casa, vai manter a estrutura de pé. Né? Então, é muito importante a gente compreender, né, a importância do fundamento. Então, muita gente começou a edificar uma casa sem ter colocado fundamento. Muita gente. Hoje em dia, muita gente não colocou fundamento e começou a construir. A gente já viu muita gente construindo casas que depois racharam. Né? Nós já vimos isso acontecer, inclusive na igreja, né? Edificar uma sala e não tinha o fundamento, estava tudo torto, o material era de péssima qualidade, começou a cair. As paredes começaram a abrir, o telhado ia cair. Por quê? Porque colocou um fundamento completamente errado, sem cálculos, não gastou tempo, não estudou, não aprendeu a colocar fundamento. Então, nós temos que aprender a colocar fundamento, porque a Bíblia chama cada um de nós de edificador. Nós somos edificadores. Então, nós todos estamos construindo alguma coisa. Eu posso construir uma coisa que vai cair, ou eu posso construir uma coisa que vai permanecer. Eu tenho que fazer uma escolha. Né? Deus não vai me forçar a construir sobre a rocha ou sobre a areia. Por isso Jesus está falando, aquele que ouve e decide praticar aquilo que está ouvindo, essa pessoa está fazendo uma edificação sobre a rocha. Essa pessoa está sendo sábia, está sendo prudente. Né? Uma coisa importante também nesse texto, pastora, é que todos nós vamos passar por tribulações. Tanto aquele que ouve e recebe a palavra e pratica a palavra, quanto aquele que não pratica a palavra. Vêm as mesmas tribulações sobre o justo e sobre o injusto. Sobre aquele que obedece a Deus, como aquele que não obedece a Deus. Vêm os rios, os ventos, as tempestades, os tufões, e vão dar contra a casa das duas pessoas. A diferença é a casa que permanece, que consegue vencer essas tribulações. É aí que existe uma diferença. A diferença está exatamente aí. Né? Porque você pode ter uma casa muito bonita, mas se o fundamento estiver fraco, a primeira tribulação, o casamento acaba, é filho saindo de casa, é complicação, né? É sofrimento, as pessoas ficam feridas, né? Não querem mais falar umas com as outras e acaba destruindo totalmente a família, fica fracionada. Né? Então é muito importante compreender que tipo de fundamento você colocou na sua família. Né? Porque sempre dá tempo de você voltar e tentar reformar o fundamento. Né? Nós temos uma casa em Itapecerica que a água começou a passar por baixo da casa e a fundação da casa começou a inclinar. E aí eu fui pesquisar e tem gente que trabalha só reformando fundação de casa. Né? Eles fazem uns buracos, cavam ao redor das sapatas, eles põem novas estacas, eles reforçam as sapatas e acabam restaurando o fundamento da casa. Então, da mesma maneira, nós podemos restaurar fundamentos, podemos colocar fundamentos, mesmo com a casa construída você consegue. Você não precisa destruir a tua casa para começar do zero. Você pode começar a viver a palavra de Deus, pode começar a trabalhar nos fundamentos que não foram colocados, né? E aí você vai ter uma segurança muito maior. Você pode trazer uma segurança que você nunca teve. Amém? Deus é bom? Né? 1 Coríntios 3, 10 e 11 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor. A palavra prudência está vindo aqui de novo. E outro edifica sobre ele. Né? Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo está dizendo, eu fui ensinar a palavra para vocês, eu fui pregar o evangelho para vocês, eu ensinei princípios, valores, eu ensinei vocês os princípios da palavra. Então ele falou, segundo a graça de Deus, eu lancei o fundamento. E aí ele fala, outro edifica sobre ele.
Então você pode pedir para alguém lançar o fundamento na tua vida. Você pode receber o ensinamento da parte de Deus através de um pastor, através de uma igreja, através de um profeta, através de um mestre, através de um apóstolo. Você pode receber o fundamento, como Paulo. Paulo chega num lugar onde as pessoas já eram adultas e ele lança o fundamento. E aquele fundamento, ele só fica preparado para que alguém possa edificar sobre ele, né? Então imagina o seguinte, a Bíblia fala sobre várias dimensões. A dimensão emocional, a dimensão física, a dimensão financeira, a dimensão espiritual, a dimensão de relacionamento, de comunicação. A Bíblia tem fundamentos para cada área da nossa vida. Então, quando alguém ensina sobre aquela área, está colocando uma parte do fundamento sobre o trabalho, sobre a administração financeira, né? E aí você pode, recebendo essa palavra, praticando essa palavra, você acabou de colocar um fundamento. Quando você começa a edificar sobre aquele fundamento, a sua casa vai ficar firme, sua carreira profissional fica firme, seu casamento fica firme, sua carreira acadêmica fica firme, né? Seus projetos, eles ficam protegidos. Por quê? Porque você está praticando princípios específicos da palavra de Deus para cada área da tua vida. Amém, pastora? Amém. Então, é importante entender que o fundamento não é uma única coisa. Ele fala que ninguém pode colocar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Então, existem outros fundamentos. Existem fundamentos falsos. Existem ensinos falsos sobre diversas áreas, né? Hoje em dia, as pessoas elas estão absorvendo ensinamentos completamente falsos. E aí você vê que as famílias são muito frágeis, elas acabam esfarelando, literalmente esfarelando. Jesus falou que nos últimos dias as pessoas iam casar e se dar em casamento. Eles iam casa separa, casa separa, casa separa, casa separa. Quer dizer, a casa nunca é construída. Por quê? Porque não existe o fundamento, que é a palavra de Deus. Amém, pastora? E as pessoas, elas tendem, né, a querer ajustar a palavra à realidade dela, né? Mas não é assim que funciona, né? Então, assim, você tem que primeiro ter esse fundamento, você ajustar a sua vida, né, em cima desse fundamento. Sim. E não o contrário. Você não vai fazer uma casa para depois colocar o fundamento, né? Então, as pessoas querem que tudo seja adaptado à necessidade dela, né? Então, eu já ouvi pessoas falarem assim: a palavra é verdade em tudo, mas nessa questão do dízimo não é. Como assim? Não tem meia palavra, né? Ou é verdade absoluta, né? Não é relativa. A palavra ela é absoluta, ela não é relativa. Sim. Relativizada. A gente quer deixar tudo relativo e não é verdade. A palavra não vai se adaptar a nós. Então, a Rosângela colocou aqui, né? Tudo é o poder da decisão. Exatamente isso. Aquilo que eu decido, que fruto eu vou ter, né? Tem alguma área da minha vida que não está bem, eu tenho que refletir para entender que fundamento tem nessa área. Exatamente. Né? O que eu estou fazendo, que base eu tenho nessa área, né? Então, a gente conhece uma árvore pelo fruto. Se o fruto não está bom, não tem a ver, o fruto não tem a ver com as circunstâncias, né? Como tribulações vão acontecer, situações difíceis vão acontecer, tem dias maus, né? No mundo a gente vai ter aflição, todos nós, independentemente de estarmos fundamentados, né, na palavra. Mas os resultados são outros, né? Então, como que eu lido com essa situação, como que eu reverto essa situação? Então, essa reflexão de que fundamento eu coloquei nessa área é fundamental. Sim. Tudo tem que ter uma base. Vai decidir alguma coisa, procura o fundamento da sua decisão. O que está fundamentando a sua decisão? Que palavra, que princípio bíblico está fundamentando a sua decisão? Né? Só para você ter uma ideia sobre, por exemplo, trabalho. Pedro pescou a noite toda, não pegou nada. E de manhã ele estava na praia, lavando as redes. Jesus pede para entrar no barco, ensina as multidões de dentro do barco, e quando ele termina de ensinar, ele vira para Pedro e fala assim: olha,
você deve ir ao mar alto agora, volta para o mar, e lança as tuas redes. E Pedro diz uma frase tremenda, que ilustra exatamente o que a pastora está ensinando a gente aqui. Olha, eu trabalhei a noite toda, não peguei nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ou seja, a decisão dele de lançar a rede, de voltar para o mar, mesmo fora de hora, porque a melhor hora para pescar é de madrugada. Ele falou, eu vou fazer isso sobre a tua palavra. Quando ele faz aquilo sobre a palavra de Cristo, a Bíblia diz que o barco dele encheu de peixes, muitos peixes. Teve que chamar outros barcos para ajudar, porque senão o barco quase afundou. Então, quando você toma uma decisão, sobre qual fundamento você está decidindo? Vai casar? Qual é o fundamento dessa sua decisão? Vai casar com aquela pessoa? Qual é o fundamento da sua decisão? Não é só casar por casar, não é só ter um filho por ter um filho, não é só arranjar um emprego, não é só estudar, não é só comprar uma casa por comprar uma casa. É importante ter clareza da fundamentação da decisão, porque você vai conseguir trabalhar melhor, você vai conseguir manter a sua vida segura. Você não sai. Quando você tem a fundamentação correta, meu irmão, você não sai do propósito. Qual é o propósito? O propósito é estabelecer raízes. O propósito é fundamentar a minha casa. A gente vê, às vezes, algumas pessoas falando na televisão, nessa casa aqui eu vou criar muitas memórias com a minha família. Eu vou ter muito tempo em família dentro dessa casa. Isso é um propósito. E o propósito está vinculado a algo de Deus, que é a família unida, reunida dentro de casa. Esse é um propósito de Deus. Então, quando você coloca o propósito de Deus, fundamentando as suas escolhas, as suas decisões, você está no caminho certo. Agora, quando você põe o seu prazer, o seu bem-estar, quando você coloca aquilo que você quer e não aquilo que Deus quer, provavelmente você vai ter algumas frustrações. O risco de você errar é muito grande. Então é muito importante trabalhar no fundamento. Outra coisa que eu vou ler aqui, o Salmo 128, diz assim a palavra: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tudo, não é metade, não é 90%, não é 80%. Tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa. Olha só, ele fala de maneira específica. A tua esposa no interior da casa, não no exterior da casa. A tua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera. A esposa dentro de casa, não fora. Porque fora é fácil a gente simular alguma coisa, mas dentro de casa não. Dentro de casa é aquilo que eu sou. Os teus filhos dentro da tua casa serão como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então, a edificação, ela começa como? Nós falamos do fundamento. Ela começa com o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí você percebe que o salmista, ele está declarando exatamente a edificação que ele está fazendo, começando com a esposa, não começa com os filhos. A edificação começa com a esposa. Primeira dimensão da edificação é o casal. O casal tem que estar unido, o casal tem que estar alinhado, o casal tem que estar concordando, o casal tem que estar em paz com Deus, em paz com eles mesmos. Então, quando o varão teme ao Senhor, o que é varão? Varão é o homem, é o chefe da casa, é o cabeça da casa, é o homem que é o sacerdote, que tem que lidar com a intercessão da casa diante de Deus. É o homem que tem que estar falando com Deus a respeito dos propósitos da família. Então, esse homem, quando ele teme ao Senhor, e o que ele faz, não o que ele fala, mas o que ele faz, reflete o caminho do Senhor, praticando a palavra de Deus,
a esposa dele começa a ser transformada dentro da casa. Dentro da casa. A tua esposa será, né, transformada numa videira frutífera. O que é uma esposa videira frutífera? Né? A gente podia falar, a Bíblia está falando assim, a sua esposa será videira frutífera. Né? Agora tem esposa que não é videira, a esposa é bananeira, a outra esposa é pé de abacaxi, outra, né? Tem esposa de tudo quanto é tipo. Mas a palavra de Deus está prometendo que quando você começa a temer o Senhor e andar nos seus caminhos, a tua esposa será transformada. E aí já tem a primeira resposta para os problemas conjugais. Se o homem começa a viver a palavra, Deus começa a agir no coração da esposa, Deus começa a amansar a esposa, porque uma videira, irmão, uma videira, não sei se você já viu uma videira. Primeiro que a uva é doce. E se você come uma uva, é impossível você não comer a segunda uva. E é impossível você não comer a terceira. Você quer o segundo, terceiro cacho de uva, porque a uva é doce ao paladar. E a uva, ela é antioxidante, faz bem para o coração, protege as artérias, protege o coração, protege o aparelho circulatório. Aleluia! A esposa, ela faz isso. A tua esposa será a videira, ela vai produzir anticorpos, ela vai produzir saúde, ela vai produzir alegria. Videira também produz a uva, que produz o vinho. A uva, o suco de uva, foi usado por Jesus na última ceia. E ele levantou o suco e falou: esse é meu sangue, que é derramado em favor de muitos. O sangue do Cordeiro, que tira toda acusação. Então, uma esposa que é videira, ela vai eliminando a acusação, a crítica. Ela vai ser uma pessoa conciliadora. Uma pessoa que vai unir a família. Né? Então, são características da esposa frutífera, a esposa videira frutífera. Ela vai produzir reconciliação quando houver necessidade. Ela vai produzir alegria. Amém? Então, o primeiro milagre de Jesus foi multiplicando. Vai procurar eliminar aquilo que é ruim, não aumentar aquilo que é ruim, Exatamente. né? Exatamente. Tremendo, meu querido. Tremendo. Olha só, a cor da minha esposa está refletindo a esposa videira, aleluia. Então, quando você trabalha, constrói a sua casa, temendo ao Senhor e andando nos seus caminhos, você libera o caminho para que essa palavra se cumpra na vida da tua esposa. É o trabalhar do Espírito Santo na sua casa, porque você teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, Deus começa a fazer restauração na sua esposa. E eu vou te falar, meu irmão, o inverso também é verdadeiro. A mulher que teme ao Senhor, a mulher que anda nos caminhos do Senhor, ela libera o caminho para que o Senhor trabalhe no coração do marido, para que o marido também seja transformado. Né? E a segunda... Não, e a uva, ela faz tanta coisa, né? Nós fomos para uma cidade em setembro que produz uva. Da uva você faz sabonete, né? Para perfumar o ambiente, né? O perfume de Cristo. Faz manteiga hidratante para pele ressecada. Tantas coisas são feitas, né? Cosmético, tantas coisas por meio da uva. Então a mulher frutífera realmente ela multiplica, né? Aqueles talentos, tudo aquilo para gerar saúde, né? No lar, né? Então a uva tem um efeito assim sensacional, tantas coisas que são feitas por meio da uva. E olha que interessante, irmão. A gente olha esse texto e fala assim: puxa, minha esposa vai ter um ministério tremendo. Não é isso que o texto está falando, meu irmão. O texto não está falando do ministério dela fora da casa. Então leia o texto novamente e você vai perceber que a esposa no interior da tua casa. Isso tudo vai acontecer dentro de casa, não vai acontecer fora. Fora de casa é outra dimensão, é o chamado de Deus, é o Espírito Santo, é outra coisa. Mas dentro de casa a mulher vai dar frutos. E os frutos serão bons frutos. Vai trazer saúde sobre o seu marido, vai trazer saúde sobre os filhos,
vai trazer saúde física, psicológica e espiritual. A mulher pode ser uma curadora. Você pode perceber que a mulher tem um olhar de quando a pessoa está mal, quando a pessoa está doente, quando o filho está mal, quando o marido tem algum problema. E o que ela faz? Ela vai preparar um chá, ela já quer ministrar algum remédio, já quer cobrir, tá frio, né? Olha, você tá com o nariz escorrendo, toma um chazinho, né? Tá gelado, vai lá, se cobre, se tá com o pé no chão, põe lá o seu chinelo, não anda com o pé no chão. Então o que é isso? Isso é um chamado de Deus para dentro da família, não para fora da família. Esse instinto que a mulher tem é o instinto de ser uma videira, e de ser uma videira frutífera, que vai gerando os frutos que curam, que saram, que restauram. Né? A videira produz suco de uva, que perdoa os pecados, o sangue de Cristo. Isso é um simbolismo. E né? a vida, né? Vida. Né? A mulher é vida. Salomão escreveu a seguinte frase: é melhor viver no canto do eirado. O que é o canto do eirado? Debaixo da marquise na rua. É melhor você viver debaixo da marquise na rua do que dentro de casa com uma mulher rixosa e iracunda. Uma mulher que só está brigando. O marido não pode espirrar, está brigando. Não pode sair do banheiro com a toalha no chão, está brigando, tá rixosa. O que é rixosa? Uma mulher que está sempre pronta para brigar. Iracunda, a mulher está sempre mal-humorada. Mal-humorada. Então, videira frutífera não é isso. Então, meu irmão, se você acha que não tem solução para tua esposa, se você já tentou remédio, já tentou homeopatia, já tentou alopatia, já tentou cirurgia, já pensou tudo, mas não deu certo, tenta a palavra de Deus. A palavra de Deus é infalível. Você vai ver como Deus vai transformar o humor e você vai poder desfrutar, vai poder se alimentar dos frutos que a tua esposa vai dar dentro de casa. Dentro de casa. É assim que é abençoado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E os filhos? Quando você está edificando a casa, os filhos também são tocados pelo Senhor. E a Bíblia fala que os filhos, eles serão como rebentos de oliveira ao redor da mesa. E aí vem a oliveira. Nós já temos uma videira e agora falta a oliveira. A oliveira produz azeitonas. E a azeitona, quando ela é esmagada, produz o azeite. E o azeite é um símbolo poderoso da unção do Espírito Santo. Então os teus filhos serão como rebentos de oliveira. Os seus filhos serão transformados e ungidos pelo Senhor. Eles vão produzir frutos ungidos. Os frutos que eles vão dar, quando esses frutos serão esmagados, eles vão produzir azeite. O azeite ele é um símbolo de cura. O azeite ele era usado para curar. Ele era passado nas feridas, para cicatrização. Olha que família tremenda. E sem contar que a oliveira é uma árvore muito resistente. Ela suporta muitos tempos ruins, né? Então, assim, você vê lugares que dá a oliveira, né? Lugares assim que neva, que tem mudanças de temperatura muito bruscamente, e a oliveira é uma planta que resiste. E a gente vê hoje, né, muitos lares em que os filhos quebram, né, facilmente, né? Então, assim, facilmente se envolvem com drogas, não são resistentes a viver num mundo com muitas temperaturas ruins, né, com muitas situações ruins. Então, um lar que tem essa questão, né, do varão, do homem, da mulher, vai ter filhos ali que vão ser resistentes a situações difíceis. Né? Filhos ungidos. Filhos ungidos, eles são guiados pelo Espírito Santo. Filhos ungidos, eles quebram o jugo e libertam os cativos. Filhos ungidos conquistam e realizam. Porque a unção, ela ensina todas as coisas. A unção, ela quebra o jugo do diabo. A unção traz leveza. A unção traz abertura de portas. A unção é que faz as muralhas caírem. A unção faz o mar abrir. A unção. Então, essa unção
é a unção que traz alegria, o óleo de alegria. Então, o azeite, meu irmão, é um tipo de óleo que faz muito bem para a saúde, né? É lógico, você toma azeite, você está fazendo bem para o teu coração, apesar de ser um óleo. E faz bem para o cérebro, né? Faz bem para o cérebro. Então, os filhos ungidos são filhos inteligentes. São filhos que absorvem conhecimento, que pegam mais rápido a revelação, a unção. Normalmente, eles costumam superar os seus pais em relação à capacidade mental deles. Então, meu irmão, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No final desse salmo fala sobre a prosperidade, né? Se você voltar lá, ele retrata exatamente a prosperidade. O Senhor, né, no 5 ali, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém diante os dias da sua vida. Então, assim, para haver prosperidade, tem a ver com essa família alinhada dentro desse propósito, né? Construída com o fundamento correto. Então, seja uma pessoa que pratica a palavra de Deus e permaneça praticando a palavra de Deus. Se você praticar a palavra de Deus, né, a curto, médio e longo prazo, você só vai ter benefícios. A palavra de Deus promete prosperidade, mas além, a prosperidade é boa, lógico que é boa, mas melhor que a prosperidade é uma família videira, uma família oliveira, uma família que vai ser ungida, que vai produzir frutos, uma família firme, uma família unida. Então Deus pode trabalhar na tua família, basta você começar a praticar os princípios da palavra de Deus. Amém, meu querido? E eu queria só ler um último salmo aqui para a gente terminar. São salmos conhecidos, mas é bom a gente entrar neles e se aprofundar um pouco, porque Deus, né, ele renova a sua palavra na nossa vida. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim também os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, esse é um salmo muito tremendo, mas eu queria separar o primeiro texto aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui eu percebo duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão da edificação de uma casa. Como que o Senhor edifica a casa? O Senhor edifica a nossa casa pelos princípios da sua palavra. Quando você coloca os princípios da palavra de Deus em cada tijolo da tua casa, em cada área da sua vida, você está sendo edificado pelo Senhor. O Senhor está edificando. Não se constrói nada físico, meu irmão, sem primeiro se construir espiritualmente. A casa espiritual é construída primeiro, depois se constrói a casa física. Nada acontece no mundo físico se primeiro não acontecer no mundo espiritual. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se eu quero construir uma casa, uma família, se eu quero edificar o meu casamento, edificar a minha casa com os meus filhos, eu preciso que essa casa já tenha sido edificada no mundo espiritual, através da palavra, através da oração, através da fé. Né? Então, eu preciso primeiro ir no mundo espiritual e preparar profeticamente a construção da minha casa. Né? Deus, ele age sempre dessa maneira. Ele planeja algo, ele fala,
e depois as coisas acontecem. Traz existência. Traz existência. Mas primeiro ele desenhou. Primeiro ele edificou a casa. Para depois ele começar no mundo físico. Então, esse é um segredo tremendo. Você primeiro precisa conquistar espiritualmente. Primeiro você profetiza. Primeiro você recebe a revelação. Primeiro você crê. Ora, né? Primeiro você ora. Depois você começa a trabalhar. Né? Se a gente começa a trabalhar no físico sem primeiro ir no espiritual, em vão trabalham os que edificam. Aí todo o seu trabalho é em vão. Eu não sei se você já teve a experiência, eu já tive, que você estava numa empresa, você começou a trabalhar, estava num projeto, estava de vento em popa, estava indo, você estava trabalhando, ralando, e aí alguém te demitiu. Todo aquele esforço, anos de trabalho, jogado fora. Então, é uma sensação horrível, irmão, quando você trabalha à toa. Eu acho que é terrível quando você trabalha e não vê o fruto do seu trabalho. Né? Então, a bênção de Deus, ela acontece como fruto do seu trabalho. Quando você não tem o fruto do seu trabalho, você não está sendo abençoado. Você trabalha, você pode acumular, você pode fazer várias coisas. Mas se você não edificou o mundo espiritual, se você não edificou a sua casa no mundo espiritual primeiro, se o Senhor não está envolvido no processo, não está sancionando o projeto, você está trabalhando à toa. Amém, pastor? Amém. Então, quem projetou a tua casa? Projeta a sua casa. Deus chegou para um homem chamado Moisés e falou assim: Moisés, eu vou te dar uma planta de um tabernáculo. E ele deu a planta. Ele chegou para um homem chamado Noé e falou assim: eu vou te dar as medidas e a planta de uma arca. Deus edificou a arca antes de Noé começar a trabalhar na arca. Deus edificou o tabernáculo antes de Moisés começar a construir o tabernáculo. É lógico que eles começaram a construir e terminaram. Não foi em vão o trabalho deles. A arca salvou a família. E o tabernáculo trouxe a presença de Deus. Porque Deus edificou o tabernáculo. Deus edificou a arca. E o que o salmista está dizendo é que o Senhor precisa edificar a sua casa antes de você começar a trabalhar nela. E a questão, né, de Efésios 6:12 lá, que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Precisa ser uma realidade, que a gente tende a ir para o mundo físico, né? A guerrear em casa uns com os outros, né? Aquilo que o pastor Renato falou logo no começo, tem famílias que as pessoas não se falam, né? Por anos, por pequenas coisas, rompem relacionamentos, né? E essa verdade de educação, né, não existe nessa família, porque luta já contra a carne, né? Já briga, já discute, sem considerar que a gente tem que gerar espiritualmente para que as coisas fluam no físico, né? Então, ao invés de brigar, de discutir, tem que gerar em oração, né? Exatamente. Então, se o Senhor não edificar, em vão trabalho. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aí tem a segunda revelação, né? Que quando você quer um lugar seguro para a sua casa, porque a primeira fase é a parte da edificação da casa, a segunda parte é a parte da proteção da casa. A proteção da casa. Você vai morar em algum bairro, a preocupação é a segurança. Será que eu vou conseguir dormir tranquilo? Será que ninguém vai me abordar quando eu estiver saindo para trabalhar, voltando do trabalho? Será que ninguém vai roubar o meu carro? Será que ninguém vai tentar entrar em casa, barbarizar minha família? Então, toda a necessidade de segurança, nossa necessidade de segurança, ela é uma coisa implícita. Nós precisamos de um lugar seguro para descansar. Precisamos nos sentir seguros. Né? E aí, a gente começa a colocar algumas estratégias para gerar essa sensação de segurança. Né? Coloca cadeado, coloca alarme, né? Pode contratar um segurança, pode comprar uma arma. Você pode fazer o que você quiser, irmão. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Em nenhum lugar que você more, pode ser no condomínio fechado,
pode ser numa vila militar, em nenhum lugar você vai estar seguro se o Senhor não estiver guardando a sua casa. Agora, como que o Senhor vai guardar a minha casa? Pela fé. Quando você confia no Senhor, o Senhor se torna o seu escudo. Amém. O Senhor se torna o seu refúgio. Amém. O Senhor se torna a sua torre forte. O Senhor se torna a tua sombra, a sua cobertura vem do Senhor, porque Amém. você confia no Senhor. A confiança no Senhor é o que vai determinar o sucesso da proteção da tua casa. Quando você confia no Senhor, o teu cadeado vai funcionar e o ladrão não vai entrar. Quando você confia no Senhor, o segurança na rua vai impedir que o ladrão entre na tua casa. Quando você confia no Senhor, ninguém vai te abordar na entrada, na saída. Quando você confia no Senhor, é Ele que está te guardando. E aí tudo que você fizer em termos de proteção para a tua casa vai dar certo. Então, primeiro você confia no Senhor. Primeiro você crê na proteção do Altíssimo. Primeiro você entra debaixo das asas do Senhor. Depois você trabalha para proteger a tua casa. Amém, pastora? Amém. A gente tem histórias, né, de chegar em casa, o Senhor fala, ora agora, né, e evitar assalto, estupro. Né? A gente morava na Raposo, tinha que atravessar Matagal para chegar em casa. Né? E a gente tem história. Né? Se o Senhor não tivesse do nosso lado, né, a gente teria sido consumido pela violência. A violência está, principalmente numa cidade grande, a violência é muito grande. São Paulo, Rio de Janeiro, outras cidades. Né? No campo também tem violência. Né? Além dos homens violentos, você tem também os demônios que vieram para roubar, matar e destruir. Né? A primeira palavra é roubar, depois é matar, depois é destruir. Então, nós precisamos de proteção. É uma necessidade, tanto física, mas principalmente espiritual. A pastora falou, nossa luta não é contra carne e sangue, nós estamos em guerra. E nós precisamos do Senhor para nos proteger. Se você não confia no Senhor, não adianta você tentar proteger a tua casa, meu irmão. Verdade. Se você não confia, você confia no quê? Na polícia? Você confia no político? Você confia no quê? Ah, eu vou... Confiar em carros, né? Nem cavalos. Olha só, esse texto, né? Alguns homens confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O Senhor livra, o Senhor salva, Verdade. o Senhor protege. Então, quem confia no Senhor tem uma coisa que está faltando hoje em dia, que é paz no coração. Né? A Bíblia diz assim, ó, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. O que essa palavra está dizendo? Que o descanso de verdade depende de um ambiente seguro. Se o ambiente não está seguro, você não dorme direito. Você fica sempre alerta. O seu cérebro fica sempre esperando. A amígdala fica sempre alerta, irmão. Como que você vai descansar se você está sempre preocupado que alguém pode invadir a tua casa, que pode acontecer uma enfermidade, que pode acontecer um tiroteio, que pode acontecer A ou B? Então o salmista falou assim, eu posso estar em qualquer lugar, mas se o Senhor me faz habitar em segurança, eu pego no sono e eu durmo. Eu consigo atingir o sono REM. O sono que traz renovação celular. Né? Aliás, o sono traz renovação celular. Né? Isso é científico. Deus é bom, pastor? Amém. Sempre. Quer falar alguma coisa? Não, já falei. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, medita nessas coisas, meu irmão. Medita. Porque se você... Olha só, a gente começou falando sobre fundamento. O que é fundamento? Ouvir a palavra e praticar. E aí nós estamos falando agora sobre a edificação. Como que funciona a edificação? Ouvir a palavra, temer o Senhor e andar nos seus caminhos. É a mesma coisa. Então, uma dica. Se esforça para andar nos caminhos do Senhor. Se esforça para conhecer a Deus. Se esforça para obedecer aquilo que Deus manda você fazer. Se esforça, irmão. Você nunca vai sair prejudicado. Você nunca vai sair perdendo.
por mais luta que você tenha, você não vai cair. Você pode ficar desanimado por um pouco de tempo, mas logo depois você experimenta a alegria, porque com o Senhor é assim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Quem vive com o Senhor tem esses diferenciais. Amém? Vamos orar? Amém, vamos. Deus é bom. Pai, em nome de Jesus, Sim, nós Paizinho. queremos te agradecer pela tua palavra. Amém, Pai. Tua palavra é tão poderosa, tão gostosa, tão tremenda. Amém, Senhor. Ela esclarece, Pai. Ela traz direção, traz exortação. Ela traz ensinamento, Verdade, Pai. Ela coloca fundamentos. E ela Sim, nos Pai. protege também. Nós te agradecemos pela tua Em palavra, nome de Jesus. pela tua misericórdia sobre nós. Nos ensina, Pai. Nos ensina a termos sabedoria. Amém. Nos ensina, Senhor, a termos prudência. Nos ensina Sim, Pai. a sermos pessoas que temem ao Senhor, que andam nos seus caminhos. Nos ensina todos os dias, Senhor, Amém, a andarmos Senhor. na tua presença, para que a nossa casa, a nossa família, seja transformada pela mão do Senhor. Amém, Que o Senhor. impossível aconteça nos casamentos, que o impossível aconteça no coração dos filhos. Amém, Que o Senhor restaure, Pai, tudo aquilo que está destruído, tudo aquilo que está danificado, Amém. pelas histórias ruins, pelas batalhas. Que haja um tempo de restauração, Sim, Pai. que haja uma conversão do coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, Pai. Que a unção do Senhor quebre todo jugo e que todos Sim, nós Pai. sejamos abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Te agradecemos, Pai. Aleluia. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele te dê a paz, em nome de Jesus. Um beijo grande a todos. Deus abençoe.